Se uma árvore cai no meio de uma floresta, sem ninguém perto, ela ainda faz barulho? Agora, vamos olhar para outro ponto. Se alguém conquista algo muito foda e não tem ninguém pra comemorar junto com ela, aquela conquista ainda é importante? Bom, essa é uma pergunta que sempre ficou na minha cabeça e esses dias, conversando com um amigo, me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre essa questão. As suas conquistas são válidas se ninguém estiver ali com você? Tipo, para pra pensar um pouco, a gente vive numa sociedade onde tudo precisa ser visto, postado, comentado. Parece que se ninguém vê ou reagir ao que você faz, aquilo não aconteceu. Nada que você fez ali realmente importa se não vai ter ninguém te admirando. Mas então você se pergunta, eu faço coisas porque elas realmente são importantes, porque eu quero que alguém me avalie? Bom, por exemplo, se eu passo em alguma faculdade, quem sabe, se eu venço uma batalha interna e ninguém viu, isso ainda vai ter valor? E nesse vídeo eu vou explicar direitinho se as suas conquistas valem de algo mesmo se ninguém ver. Aqui quem fala é seu pinguim quase favorito, Bruno Hatak, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, há uns dias atrás eu postei um vídeo sobre visibilidade e hoje eu vou falar um pouquinho também sobre isso, que é fato que a gente vive uma sociedade com muita mídia, como eu falei no começo desse vídeo e no vídeo anterior também, onde tudo hoje em dia é baseado em like. Se você é uma pessoa boa ou não, depende de quantos likes você tem. E aí a gente retorna pra pergunta do começo do vídeo. Se você tem uma conquista e não tem ninguém pra ver, aquela conquista ainda vale? Cara, eu não vou mentir, aquela sensação boa de que tem alguém te apoiando, te parabenizando por você ter conquistado um negócio que você tá procurando há anos, é muito bom. Só que isso ainda não invalida uma conquista que ninguém viu. Porque, tipo, uma conquista ela pode não ser reconhecida pelas pessoas de fora, mas mesmo assim ainda muda quem você é, tá ligado? Tá vendo como esse assunto ele é mais complexo do que ele aparenta? Tipo, por um lado, aquela conquista, como eu falei, ela pode ter mudado a sua vida, mas vamos ser sinceros, dói um pouco quando você olha assim pro lado e percebe que ninguém tá se importando com ela. Parece que ela não valeu de nada, tá ligado? Mesmo que ela seja muito importante pra você, ainda dá aquela sensação de, poxa, eu venci isso tudo e agora? Ninguém vai me aplaudir, não vai acontecer nada. Então, com isso, eu posso te afirmar que uma conquista, ela perde um pouco do sabor quando não tem ninguém ali do seu lado, tá ligado? Mas que não muda nada o tamanho dela. Por mais que aparente não ter mudado nada quando ninguém vê, cara, aquilo pode ter acabado de mudar sua vida, tá ligado? Mas que mesmo assim você ainda vai ficar um pouco com o pé atrás, porque, como eu te falei, ninguém veio te aplaudir nem nada. Aquela conquista ficou só pra você. Vamos lá. Imagina seu aniversário. Cara, você ganhou uma conquista nova. Pô, você desbloqueou mais um ano de vida. Você agora tá ficando mais velho. E isso é uma conquista muito boa, porque você sobreviveu a mais um ano. Só que ninguém soube do seu aniversário, ok? Ninguém sabe dele. Você não vai se sentir um pouco vazio por ninguém te parabenizar e ter lembrado de você? Por mais que aquela conquista literalmente dê um passo a mais na sua vida, você ainda não vai se sentir um pouco apagado, porque, poxa, é meio que meu dia e ninguém veio aqui me dar um parabéns. É exatamente isso que eu falo quando eu digo sobre ninguém aplaudir sua conquista quando você ganha. Ela não muda o tamanho, mas ela muda a forma de você olhar a ela. Então, em resumo, talvez a conquista nunca tenha sido um problema, mas sim a forma que a gente olha ela, sabe? A régua que a gente usa pra medir ela não seja a mais adequada. Mas eu também não vou romantizar isso. É difícil demais conquistar algo e não ter ninguém pra compartilhar, sabe? Não é sobre o dia, é sobre aquele sentimento que você tá sentindo depois de ter conquistado algo que você demorou anos e anos pra construir. Então, a pergunta certa nunca foi se aquela conquista é ou não importante. A pergunta certa é se você valoriza o seu próprio trabalho, mesmo sem ninguém aplaudindo ele. E se mesmo você valorizando o seu trabalho e mesmo você enxergando que você conseguiu tudo aquilo sozinho, mesmo assim você ainda sente que precisa de uma validação, que você precisa de uma parabenização, cara, é muito normal, tudo bem? Porque seres humanos, eles foram feitos para ter conexões. Então, você sempre vai querer compartilhar algo que seja bom pra você. Conexão afetiva é uma coisa muito importante pra raça humana. Então, você vai acabar sempre querendo compartilhar sentimentos bons, como eu já falei. Então, cara, não tem muito problema você se importar com a validação dos outros. Mesmo que isso a longo prazo seja ruim. Você vai querer ter alguém ali do seu lado quando você conseguir algo, conquistar algo. Então, não se cobre muito por isso. Não se cobre por achar que você está dependendo demais de outras pessoas, tudo bem? Você só está sendo humano e querendo compartilhar uma emoção boa. Mas não tô aqui passar a mão na sua cabeça e falar, ai, tudo bem, você só se importar com alguma conquista e ficar feliz se alguém tiver uma validação, se alguém te der uma validação. Não, cara, se você acha boa a conquista que você teve, deve ficar feliz. Você não precisa esperar a opinião dos outros. Por mais que, como eu falei, você queira transmitir esse sentimento, cara, tá tudo bem. Se você não recebeu um parabéns, ok? Se você valorizou sua conquista, fique feliz por você mesmo. Bom, voltamos para o ponto principal do vídeo
agora. Uma árvore, quando ela cai e não tem ninguém por perto, ela faz barulho? Bom, vou deixar essa pra vocês responderem e refletirem um pouco sobre as suas vitórias. Bom, eu espero ter te ajudado. Se você curtiu a gameplay, ela não é minha, ela é de um mano meu. Vocês já viram minhas gameplays aqui no canal, sabe que eu jogo horrivelmente, eu não teria capacidade de fazer uma play dessa. Vou deixar o canalzinho dele aí na descrição, também vou deixar aí na tela. Enfim, eu sou o Pytex, valeu, falou e até mais.